Você se acostumou a navegar na internet, a jogar e a se conectar com seus amigos nas redes sociais. Tudo com a conveniência do iPhone no seu bolso. Mas e se eu lhe disser que há muitos outros usos escondidos nele? Tocar atrás. Já notou aquele logo chique da Apple na parte de trás do seu iPhone? Se você estiver usando capinha, remova para dar uma olhada. Ok, agora você provavelmente está pensando: não há nada de secreto nisso, é o logotipo óbvio da marca no meu iPhone. Claro que pode não parecer tão especial, mas sabia que ele é mais do que apenas uma bela decoração? É também, na verdade, um botão. Não acredita em mim? Experimente. Mas antes de tocar nele como se estivesse usando o telefone, você precisará ajustar suas configurações. Há um motivo pelo qual esse recurso útil é considerado um segredo. Primeiro, abra as configurações. Toque em Acessibilidade e em seguida no menu Touch. Navegue até o final da lista, onde você encontrará a opção Tocar atrás. Encontrou? Excelente! Você pode escolher toque duplo ou toque triplo, o que preferir. E o melhor de tudo, haverá uma infinidade de opções para escolher. Você pode fazer com que o recurso Tocar atrás tire uma foto com o aplicativo da câmera, alerte a Siri, troque de aplicativo e até faça uma captura de tela. Isso tornará as coisas muito mais fáceis do que fazer aquela ginástica com os dedos quando você precisar aí de uma captura de tela. Ajustar as pronúncias da Siri. Você já pediu para a Siri ligar para um amigo? Talvez você tenha dito: Siri, ligue para a Hermione. Só para a Siri proceder com chamando Hermione. Ok, você não tem a melhor amiga do Harry Potter na sua lista de contatos, mas todos podemos concordar que esse não é o nome mais fácil de pronunciar. A Siri pode ser uma das assistentes digitais mais inteligentes dos smartphones e às vezes um pouco espertinha. Mas a companheira do iPhone pode ter dificuldade para pronunciar até os nomes mais comuns. Isso te incomoda. Você vai adorar saber que pode corrigir as pronúncias da Siri. A maneira mais simples de fazer isso é pegar a Siri no ato e dizer: não é assim que se pronuncia. Isso fará com que a Siri peça a pronúncia correta para cada nome. O primeiro, o do meio e o último, ou para um nome do lugar. Uma vez que você tenha dito a pronúncia, a Siri vai gerar algumas opções. E a gente só precisa escolher a correta. Se a sua melhor amiga digital ainda estiver com dificuldades, pode ser útil explicar: abra seus contatos, selecione a pessoa cujo nome a Siri está com dificuldades para pronunciar e escolha editar. Você pode adicionar a pronúncia correta na seção Notas usando a ortografia fonética. Clique em Falar conteúdo da tela para treinar a Siri. Até mesmo uma assistente digital super inteligente precisa de ajuda às vezes. Ei Siri, é Leviosa, não Leviosar. App Medida. Um kit de ferramentas é muito complicado para ficar carregando por aí? Ou talvez você tenha esquecido em qual gaveta colocou a trena? Tudo bem, o iPhone tem mais alguns segredos que vão te ajudar. Sabia que ele tem algumas ferramentas em seu arsenal que atenderão às suas necessidades de carpintaria? Veja o aplicativo Medida, por exemplo. Você não precisa mais daquela trena comprida e difícil de usar para obter a medida da sua mesa de centro, da estante ou do sofá. O aplicativo usa a realidade aumentada para medir objetos ao seu redor, usando a câmera do seu telefone. A primeira coisa que você precisa fazer é mover seu telefone para que o aplicativo analise a área que se pretende medir. Você eventualmente encontrará um círculo branco com um ponto no meio da tela. A partir daí, não é tão diferente de uma trena real. Apenas alinhe o ponto com o canto do objeto que quer medir e trace-o até onde deseja que a medida termine. Se você é construtor, pode querer manter o uso da trena física. Para uma medição mais precisa, essa nossa opção não é necessariamente para os profissionais, mas o aplicativo é excelente para obter uma estimativa aproximada. O Medida também pode ser usado como nível. Basta alternar para a opção nível e colocar seu telefone na superfície em que deseja fazer a leitura. Quando se obtém uma tela verde e uma leitura zero, sua superfície está nivelada. Ela não é tão diferente do recurso de nível do aplicativo de bússola, caso você já tenha tido alguma experiência com esse recurso. Com sua nova caixa de ferramentas digital, seu iPhone fará de você a pessoa mais útil da casa. Criar nova vibração. Todos nós vivemos vidas muito rápidas e ocupadas hoje em dia. E se estamos no trabalho, no cinema ou na escola, na maioria das vezes temos nosso iPhone configurado para vibrar. Claro que existem alguns toques legais para escolher, mas há muitas ocasiões em que uma música repentina vinda do nosso bolso pode distrair as pessoas ao redor. Ou pior ainda, fazer com que nosso telefone seja confiscado por um chefe ou professor mal-humorado. Felizmente existem muitas opções de vibração para escolher. Você provavelmente tem várias, para diferentes ocasiões e diferentes contatos. Nenhuma dessas configurações é a sua cara?
A Apple também tem uma solução para isso. Outro recurso oculto no iPhone é criar uma vibração personalizada para seus alertas. Se você quiser sentir a batida da sua música favorita quando seu melhor amigo ligar, enviar mensagens de texto ou quando for hora de acordar de manhã, crie esse padrão no seu iPhone. Mais uma vez, você precisará acessar as configurações e em Sons e Áptica, escolher o tom que deseja personalizar, toque em vibração e em seguida em criar nova vibração. O próximo passo é criar belas vibrações, como um DJ sem som tocando aí o dedo na tela, até que você tenha um ritmo silencioso que te deixe feliz. Agora você conta com uma opção de vibração a seu gosto. Ela pode até tornar o despertar pela manhã um pouco mais agradável. Assim como os Beach Boys, você estará captando boas vibrações. Trackpad. Com os smartphones, não precisamos mais das duas mãos para usar um teclado. Tudo que você precisa é de um bom polegar. No entanto, ainda pode ser um pouco tedioso às vezes, pois os erros de digitação são fáceis de acontecer. E todos os seus caracteres podem não caber de uma só vez naquele teclado apertado na parte inferior da tela do telefone. Você pode estar digitando um longo texto para então perceber que deixou o R de fora da palavra crase algumas frases atrás, o que pode dar aos seus amigos uma ideia errada sobre o que você está querendo dizer. Fazer a correção pode ser uma tarefa complicada e muitas vezes é mais fácil deletar a palavra inteira e escrevê-la novamente. Ou não. Se você é um defensor da boa gramática nas suas mensagens de texto, talvez queira mudar o teclado para o modo trackpad, para facilitar a edição. Isso mesmo, outra joia escondida no seu iPhone. Esse recurso é de fácil acesso também. Tudo o que você precisa fazer é segurar o dedo na barra de espaço. Todas as outras teclas ficarão acinzentadas e você poderá mover o cursor para onde quer que ele vá. Em seguida, levante o dedo da barra de espaço e continue digitando. Outro tédio para escrever naquele minúsculo teclado do iPhone é mudar as guias para usar números e símbolos. Pode não parecer, mas com certeza é um pouco irritante quando você precisa alternar entre guias várias vezes na mesma mensagem. No entanto, há outro recurso oculto no teclado do seu iPhone, e ele vai melhorar isso. Segure em vez de tocar na guia numérica 1, 2, 3, e ela abrirá a guia de números e símbolos. Enquanto você estiver segurando, essa guia permanecerá aberta para escolher o caractere. Ao soltá-la, o teclado retornará as letras. Logo, você ficará rápido o suficiente para escrever um romance no seu smartphone. Já amarrou um barbante entre dois copos de plástico para poder conversar com seu amigo em lados opostos na sua casa? Pode até ter sido bem legal na época, mas aquele copo de plástico não te dá a previsão de tempo ou deixa você enviar um e-mail, certo? Na verdade, percorremos um longo caminho desde o telefone com fio. Me fala uma coisa, você pode imaginar a vida antes dos smartphones? Eles se tornaram quase como nossas roupas ou nossos sapatos. É nosso acessório mais consistente. Agora você conhece alguns desses segredos úteis e será um usuário profissional do iPhone. Se esses segredos não forem a sua praia, sempre haverá o telefone com fio. Pelo menos ele não ficará sem bateria. Transportar objetos por uma porta quando ela continua fechando é super irritante. Então, em vez disso, amarre um elástico ao redor da maçaneta de cada lado da porta, fazendo com que ele cruze a lingueta. Ela não poderá sair e a porta não se trancará. Para verificar se um lençol está completamente seco, pegue um espelho e coloque-o embaixo do lençol. Deixe-o lá por cerca de 5 minutos. E, se aparecerem gotículas de vapor, significa que ele ainda está úmido. Uma cama úmida pode ser um terreno fértil para mofo e outros fungos. Você pode pintar o final das chaves com esmaltes de cores diferentes para identificar facilmente cada uma delas. Para despejar a quantidade perfeita de óleo ou molho de salada, faça furos no selo de alumínio em vez de removê-lo completamente. Isso evita que uma grande quantidade saia de uma vez só. Para evitar que os band-aids escorreguem do seu dedo, faça um corte de cada lado, criando 4 tiras adesivas menores em vez de uma grande. Será muito mais fácil de prender. Se você entrar em um banheiro público e vir um copo vermelho embaixo do assento, é melhor escolher outra cabine. Significa que não há papel higiênico ali. O copo vermelho é um substituto frequente para um rolo vazio de papel higiênico, que também é colocado embaixo do assento pelo mesmo motivo. Falando em banheiros, quase todos os banheiros públicos têm um grande vão entre o chão e a porta. A razão para essa privacidade zero é realmente minimizar o nível de privacidade e conforto para que as pessoas não fiquem lá por muito tempo e não se formem filas. Também é mais fácil de limpar e mais seguro se ocorrer alguma emergência. Esqueceu de colocar sua bebida na geladeira? Enrole um papel toalha molhado em torno dela e coloque-a no congelador. Em apenas 15 minutos, sua bebida estará gelada. Em vez de encher sua bolsa ou carteira com cartões de fidelidade de lojas, você pode tirar uma foto deles. Basta fotografar o código de barras, bem como a frente para saber qual é o cartão.
Depois, ao visitar a loja, basta escanear o código de barras do seu celular para coletar seus pontos. Se você costuma usar o telefone para assistir a algo e está cansado de segurá-lo e de deixá-lo cair, tente usar seus óculos de sol. Basta colocá-los de cabeça para baixo e usar as hastes para segurar o telefone no lugar. Se você não tiver a moeda do tamanho correto para colocar no carrinho de compras, na próxima vez que for ao supermercado, poderá usar uma chave. Se tiver uma chave arredondada, você pode inseri-la onde a moeda iria e o carrinho deve destravar. Se você estiver com dificuldades para manter as massas de taco no lugar, use uma bandeja de muffins. Vire a bandeja de cabeça para baixo, borrife-a com óleo e coloque as tortilhas na abertura. Asse por cerca de 10 minutos a 370 graus Celsius para que fiquem crocantes e perfeitas. Você pode usar uma garrafa de água para separar a gema de um ovo. Segure a garrafa logo acima da gema e aperte-a para sugá-la. Coloque em uma tigela separada e pronto. Da próxima vez que estiver com dificuldade de limpar um ventilador de teto, use uma fronha. Deslize a fronha sobre cada lâmina para limpar a poeira. Dessa forma, o excesso de poeira ficará preso dentro da fronha e não choverá sobre você. Para limpar corretamente seu liquidificador, encha-o com sabão e água quente. Ligue-o por cerca de 10 segundos e deixe a água em turbilhão para fazer o trabalho duro. Depois é só enxaguar e está limpo. Coloque uma tira de fita adesiva antes de colocar um prego nas paredes de gesso. A fita deve impedir que o gesso lasque ou espalhe poeira pelo chão. Se seus sapatos cheirarem mal, coloque alguns saquinhos de chá secos no sapato. O chá absorverá o mau cheiro. Tente usar creme dental para remover pequenos arranhões dos móveis. Esfregue uma quantidade do tamanho de uma ervilha no arranhão em movimentos circulares até que o arranhão se apague. Em seguida, limpe com um pano úmido e pronto. Faça alguns furos no fundo da lixeira para evitar que o saco fique preso quando você o puxar para fora. Os furos interrompem o efeito de vácuo que mantém o saco preso. Você pode remover facilmente o resíduo de cola de adesivos dos frascos usando óleo de cozinha. Mergulhe um disco de algodão em um pouco de óleo e esfregue na área pegajosa. Deixe descansar por alguns minutos. Em seguida, ficará fácil de limpar. Você pode usar condicionador de cabelo para deixar o suéter de lã novo pinicando menos. Basta mergulhá-lo em água morna com algumas colheres de sopa de condicionador. Um odor em seus dedos pode ser removido com um pouco de creme dental de sabor menta. Esfregue-os com pasta de dentes e depois é só enxaguar. Isso ajudará a se livrar do odor e também atuará como um esfoliante leve. Antes de jogar fora aqueles tênis velhos, use uma escova de dentes velha e um pouco de creme dental. Esfregue a pasta nas manchas sujas e deixe agir por pelo menos 10 minutos. Limpe com um pano úmido e repita se não deu certo na primeira vez. Tenha cuidado com a pasta de dentes colorida, pois pode deixar manchas. Lavar suas roupas na água morna, ou ainda melhor, em água fria, fará com que durem 2 vezes mais. Seque-as no varal, se possível, pois fará com que o material dure mais do que se você usasse uma secadora. Zíperes de metal são muito duráveis, no entanto, vão trancar mais do que outros tipos de zíperes. Basta esfregar suavemente uma barra de sabão sobre os dentes de ambos os lados do zíper. O resíduo o deixará lubrificado, facilitando para abrir e fechar. Quando você não conseguir espremer mais pasta de dentes do tubo, é só cortar a ponta. Isso permitirá que você coloque o que resta na escova de dentes em uma pitada. Se houver o suficiente para mais de um uso, coloque-o em um saco plástico para mais tarde. Congelar velas antes de usá-las pode fazer com que elas queimem muito mais devagar. A cera esfriará e estenderá seu tempo de derretimento. Um pacote de discos de algodão tem essas cordas para que possamos pendurá-lo em algum gancho ou suporte. E não há necessidade de desapertar e apertar o pacote novamente. Olhe para o fundo da embalagem, tem uma linha perfurada. Rasgue ao longo dela e depois basta puxar os discos de algodão. Se você já provou um cartucho da Nintendo, vai confirmar que, sim, eles têm um gosto repugnante, deixando um resíduo amargo na boca. Eles são cobertos com benzoato de denatônio, um dos sabores mais repugnantes conhecidos. Na verdade, esse sabor é uma espécie de função oculta e impede que as pessoas engulam os cartuchos. Ok. Os apoios de cabeça em um carro são para conforto e os apoios de cabeça removíveis são para segurança. Se você puxar o apoio de cabeça para fora do assento, verá 2 barras de ferro que são bastante robustas. Se você ficar trancado ou preso em um carro, pode sair de lá quebrando a janela com essas barras. Bordas ásperas em moedas não são apenas design. As moedas costumavam ser feitas de metais preciosos para mostrar seu valor real. As pessoas raspavam as bordas, gastando as moedas raspadas com o mesmo valor e derretendo as bordas para fazer novas moedas. Para evitar isso, adicionaram esse padrão para que as pessoas pudessem saber se alguém cortou a moeda.
Aquela grelha preta no micro-ondas não é apenas uma decoração chique. Chama-se gaiola de Faraday e impede que os raios escapem do micro-ondas. Também acelera o aquecimento para você aproveitar as sobras de ontem mais rapidamente. Uma alça tripla em galões está lá para facilitar o transporte por 2 pessoas e distribuir o combustível uniformemente. Os galões de gasolina geralmente têm um segundo orifício que também precisa ser destampado antes de despejar a gasolina. A passagem de ar impedirá que ele vaze, então não teremos desperdício de combustível. Os pneus do trem de pouso não estouram porque são projetados para uma carga de 4 a 5 vezes maior que a necessária durante o pouso. A roda em si pode quebrar, mas o pneu não vai estourar. Esta pequena dica, baseada na psicologia das pessoas, pode ajudá-lo a escolher a fila mais rápida no aeroporto. Se houver várias filas no check-in, opte pela da esquerda. Você provavelmente chegará ao balcão mais rapidamente dessa maneira. A maioria das pessoas é destra e intuitivamente escolhe o lado direito. Sua pele geralmente fica um pouco seca durante o voo. Isso acontece devido aos baixos níveis de umidade na cabine. Carregue um bom hidratante com você para manter sua pele hidratada a bordo. Você sabe que os pilotos de avião sempre comem refeições diferentes antes de um voo? Dessa forma, se um deles tiver intoxicação alimentar, o outro poderá assumir o controle da aeronave. As mesas de bandeja do avião são uma das superfícies mais sujas dentro da cabine, então certifique-se de lavar as mãos com frequência e limpe essa mesa com um lenço antibacteriano para se livrar de todas as bactérias que vivem lá. Se você estiver sentado em um assento no corredor, poderá ter mais espaço para esticar as pernas. Basta apertar o botão na parte inferior do apoio de braço mais externo. Isso moverá o apoio de braço para cima, dando-lhe mais espaço para as pernas e evitando que o apoio de braço fique apertando você. Aqui está uma razão pela qual as luzes da cabine são apagadas. Os passageiros precisam se acostumar com a escuridão caso ocorra um pouso de emergência à noite. Dessa forma, seus olhos já estão acostumados com a ausência de luz, o que facilita a evacuação. Os comissários de bordo pedem que você abra persianas para que possam ver o que está acontecendo lá fora. Dessa forma, eles podem escolher a melhor maneira de evacuar os passageiros em caso de emergência. Quase todos os aviões de passageiros são branco, já que essa cor reflete melhor os raios solares e impede que o avião esquente. Outra boa razão é que a tinta branca é mais barata. Além disso, trabalhadores e engenheiros podem facilmente notar danos em uma superfície branca. É melhor evitar tomar decisões importantes durante um voo. Seu cérebro não recebe oxigênio suficiente nessa altitude, o que afeta negativamente o seu funcionamento. Goma de mascar, balas duras e balas de menta podem ajudá-lo a evitar aquela irritante pressão no ouvido durante a decolagem e pouso, mas não por causa das balas em si. Você se sente melhor graças ao processo de engolir. Bocejar também ajuda. Quanto à goma, ela também ajuda a se livrar do mau hálito causado pelo ar rarefeito em altas altitudes, que puxa a umidade para fora do seu corpo. O ar seco pode fazer você se sentir como se estivesse ficando resfriado. O ar na cabine seca o nariz e a garganta, como se você tivesse os sintomas de um resfriado. Esses sintomas geralmente desaparecem logo após o pouso. A água usada para fazer café e chá a bordo nem sempre é limpa o suficiente. Sim, muitas empresas usam filtros de água muito bons agora, mas ainda assim é melhor pedir água engarrafada se você estiver com sede. Esse pequeno triângulo na parede da aeronave sobre o seu assento significa muito para comissários de bordo. Esses triângulos marcam as janelas através das quais você pode ver indicadores intermitentes. Isso sinaliza a retração do trem de pouso e o fechamento das abas. Digamos que os pilotos descubram que há algum problema. Nesse caso, um comissário de bordo corre para a janela necessária para verificar o que está acontecendo. Mas para os passageiros, este é o melhor lugar para fotos, já que se pode ver as asas perfeitamente. Assentos no meio da cabine, acima das asas, são os melhores se você costuma sentir enjoo. Esta região é mais equilibrada e agita menos durante turbulências. Se você tende a ficar nervoso durante o voo, faça algum exercício físico não muito tempo antes de embarcar no avião. Um treino rápido ajuda a diminuir seus níveis de estresse e faz com que seu corpo libere endorfinas, os hormônios da felicidade. Além disso, essa atividade física compensa as horas que você passa parado. As turbinas estão localizadas sob as asas, diminuindo o custo dos reparos dos motores e tornando o acesso mais rápido e fácil. Anteriormente, elas costumavam ser colocadas na cauda. Requeria equipamentos caros e muito mais tempo para reparos. Quando começaram a instalar os motores abaixo das asas, os preços das passagens caíram. Imagine que você está voando em um balão de ar quente. Está vendo o sistema de queima instalado sob o saco, também chamado de envelope?
aquece o ar dentro, o que faz o balão subir. Então, a turbulência é o mesmo ar quente, mas criado pela natureza. Quando o ar esquenta, ele sobe um avião. Quando fica mais frio, a aeronave cai e os passageiros sentem como se estivessem andando de montanha-russa. Um fluxo de ar quente deixado por outro avião também pode causar turbulência. É comum na maioria dos voos, mas geralmente a turbulência é tão leve que os passageiros nem sentem. Você sabia que os aviões podem voar mesmo depois que um motor falha? Os pilotos podem controlar essa emergência e pousar a aeronave com segurança. Os passageiros podem sentir uma ligeira inclinação durante o voo, mas na maioria dos casos nem ficam sabendo que o avião está voando com apenas um motor. Seus olhos recebem oxigênio diretamente do ar. Ele não é entregue pelo sangue. Assim, seus olhos podem se sentir um pouco secos durante o voo. Leve colírio na sua bolsa. Ajudará a manter seus olhos úmidos. É proibido transportar grandes volumes de líquidos a bordo, porque algumas substâncias perigosas podem se dissolver facilmente na água. Se um avião tem que pousar na água, suas asas se tornam um travesseiro capaz de salvar vidas. Tanques de combustível vazios também ajudam as aeronaves a se manterem à tona. Por sinal, pode levar de 10 minutos a 60 horas para o avião afundar. Tudo depende do modelo, das condições climáticas e das habilidades dos pilotos. Aqueles comissários de bordo sorridentes que você encontra quando entra na cabine, geralmente escondem as mãos atrás das costas. Eles estão contando as pessoas que entram no avião para garantir que todos os passageiros estejam a bordo. Apesar de tudo o que falam sobre a comida do avião, na verdade, ela não é tão ruim. O problema é o seu paladar. Não é tão aguçado, já que o ar na cabine deixa sua boca seca. Também afeta o seu olfato. É por isso que as companhias aéreas adicionam muitas especiarias e sal às suas refeições. É verdade que seu cabelo cresce mais rápido durante o voo? Na verdade, não. Os cientistas não conseguiram provar isso. Esse mito surgiu na primeira parte do século XX, quando alguns passageiros notaram que os seus pelos curtos no rosto haviam crescido durante o voo. É normal que as pessoas tenham dor de cabeça durante o voo, especialmente logo após a decolagem. Você sobe a uma altitude mais alta do que o Monte Everest em cerca de 10 minutos. Essas mudanças acontecem muito rápido para o corpo se ajustar. Os cintos de segurança nos aviões passam pelo seu abdômen para evitar que você bata contra o teto em caso de turbulência. Quando isso acontece, a aeronave começa a se mover para cima e para baixo, e seu cinto segura você com segurança. Os cintos nos carros protegem as pessoas de colisões horizontais. Os aviões têm proteção especial contra raios. Mesmo que seja atingido por um, os passageiros não sentirão. Os aviões são cobertos com um revestimento de alumínio que conduz corrente elétrica, mas não a deixa entrar no avião. Eletrônicos e tanques de combustível também têm proteção extra. Os assentos de avião são tão desconfortáveis porque as companhias aéreas tentam encaixar o maior número possível de passageiros na aeronave. É por isso que há tão pouco espaço entre os assentos. 2 filas adicionais significam 12 passageiros a mais. Além disso, as empresas tornam os assentos mais leves para economizar nos custos de combustível. Até mesmo um peso extra aparentemente insignificante pode custar milhares de dólares a uma companhia aérea. E por sinal, o seu assento tem um revestimento resistente ao fogo. É necessário para evitar que um incêndio se espalhe em caso de acidente. Trabalhadores aeroportuários transportam bagagem não coletada para centros especiais. Se o proprietário não aparecer dentro de 3 meses, a bagagem é colocada à venda em lojas especializadas. Você não podia usar seu telefone em um avião no passado, já que os telefones celulares eram realmente perigosos para a navegação. Seus sinais de rádio poderiam interromper as configurações na eletrônica da aeronave. As máscaras de oxigênio caem não apenas durante uma turbulência forte, mas também quando a pressão do ar dentro da cabine muda drasticamente. Os passageiros ficam bem se colocarem suas máscaras de oxigênio, mas tais casos são considerados uma emergência. E os pilotos fazem o possível para descer rapidamente a uma altitude segura para que os passageiros possam respirar sem máscaras de oxigênio. Você vai pra cama mais cedo pra dormir mais e acordar descansado e cheio de energia no dia seguinte. Tudo corre bem, o sono vem rapidinho e seu corpo o acorda às 3 da madrugada. Você tenta voltar a dormir, mas não consegue. Bem, aqui estão algumas dicas que podem ajudá-la. Faça exercícios de relaxamento dos músculos. Estique as pernas, puxe-as, depois relaxe. Empurre seus dedos para frente, segure por 10 segundos. Depois, volte com eles para a posição normal por mais 10 segundos. Repita esse exercício de 3 a 5 vezes. Não pegue no celular. O brilho intenso da tela prejudica a produção de melatonina. Esse hormônio lembra seu corpo que é hora de dormir e o faz se sentir cansado. A luz azul elimina a sensação de cansaço.
Então você acaba não conseguindo pegar no sono. É melhor ler um livro de papel. Outra coisa, tente parar de usar o celular pelo menos 1 hora antes de ir para a cama. Um banho morno ou frio o fará dormir de novo. Seu corpo geralmente desperta com água quente, então use a fria para baixar a temperatura. Sua mente vai esvaziar e seu corpo vai querer adormecer. O chá ou óleo essencial de lavanda melhora a qualidade do sono sem qualquer efeito colateral. Você pode até comprar uma planta de lavanda de verdade, para que o cheiro dela perfume o seu quarto. Outro jeito ótimo de cair no sono rapidinho é sair da cama e fazer alguma coisa relaxante. Deixe o quarto e vá para outro cômodo. Leia um livro e ouça alguma música tranquila. Seu cérebro terá alguma coisa para fazer, e isso ajudará a relaxar de novo. Outra coisa, tente não olhar para o relógio. O pensamento de que faltam apenas 3 horas para o despertador tocar pode deixá-lo aborrecido. O método 478 é um exercício respiratório que reduz a ansiedade e o estresse. Você pode fazê-lo na hora em que quiser. Encoste a ponta da língua atrás dos dentes frontais. Respire pela boca, fazendo um barulho de assobio. Feche a boca e respire fundo pelo nariz durante 4 segundos. Prenda a respiração por 7 segundos. Abra a boca e expire durante 8 segundos. Continue com a língua atrás dos dentes frontais. Repita esse exercício pelo menos 3 a 5 vezes. Tente não cochilar por mais que meia hora durante o dia, e faça isso antes do início da noite. As sonecas do dia podem impedi-lo de adormecer rápido à noite. Se for usada corretamente, essa pequena siesta vai ajudá-lo a se manter alerta durante o dia. Mas caso se renda ao soninho pós-almoço e não levante logo, certamente terá problemas para pegar no sono à noite. 5 minutos antes de dormir, comece a escrever seus pensamentos em um diário. Isso ajudará a se livrar dos milhares de pensamentos desnecessários que passam pela sua cabeça. Anote todos os acontecimentos positivos que teve durante o dia e como está se sentindo no momento. Esse método esvazia a mente e a acalma. Uma técnica estranha, mas que funciona para cair no sono rápido é a seguinte: se desafie a continuar acordado o máximo possível. Pense que não quer dormir, fique mentalmente acordado. Imagine que está correndo ou malhando na academia. Surpreendentemente, isso pode ajudar a adormecer em um piscar de olhos. Quando alguém lhe diz para não pensar em um elefante rosa, você pensa nisso na hora. Essa técnica funciona do mesmo jeito. Mentalizar uma paisagem bonita também ajuda a dormir. Isso não tem nada a ver com o método de contar carneirinhos. Você precisa imaginar alguma coisa se movendo, mas esses movimentos devem ser monótonos. Por exemplo, um elefante se banhando no rio ou um trem passando por um campo verdinho. Focar em sons imaginários ajuda também. Pode ser o barulho de chuva caindo no telhado ou o estalar do fogo. No começo será difícil focar na imagem, mas 5 minutos depois, você sentirá a imagem em movimento o levando para a terra dos sonhos. O próximo método ajudará a adormecer dentro de 10 segundos, mas no começo será necessário gastar 2 minutos. Nos 10 segundos finais deles, você já estará sonhando como um bebê. Relaxe o rosto, mandíbulas, olhos, lábios e sobrancelhas. Faça o mesmo com os ombros para liberar a tensão e abaixe os braços, posicionando-os nas laterais do corpo. Respire, relaxando o peito. Relaxe as pernas, coxas e panturrilhas. Esvazie a mente por 10 segundos imaginando alguma paisagem tranquila. Um lago, uma floresta, qualquer coisa serve. Se isso não funcionar, tente dizer as palavras "não pense" sem parar, durante 10 segundos. Depois disso, ficará mais fácil adormecer. Pode não funcionar tão rapidamente na primeira vez, mas se treinar todos os dias em poucas semanas, você conseguirá cair no sono usando esse método em qualquer posição, até sentado. Nem sempre é possível ter um descanso de qualidade. Felizmente, há alguns truques que o ajudarão a se sentir bem de manhã e a acordar assim que o despertador tocar, mesmo se não estiver dormindo bem. Levante assim que ouvir o toque do despertador. À noite, quando for para o quarto, coloque o despertador para tocar 2 minutos depois. Feche os olhos e, após os 120 segundos, saia da cama e desligue o alarme. Repita esse exercício de 2 a 3 vezes. Essa é uma forma de treinar a sua mente e corpo a levantar no primeiro toque. De manhã, quando o seu despertador tocar, você se lembrará dos exercícios que fez antes e sairá da cama com muito mais facilidade. Esse método é eficaz porque o cérebro consegue repetir inconscientemente o que fez anteriormente, em uma situação parecida. Um dos melhores despertadores é a luz do sol. Não feche as cortinas antes de ir para a cama para que acorde com os primeiros raios de sol. Mas é melhor não fazer isso se houver horário de verão, hein? Senão, acordará cedo demais.
Quando levantar, olhe pela janela e respire fundo, sentindo o frescor da manhã. Fazer alguma coisa diferente também é uma ótima forma de acordar seu cérebro sonolento. Se você geralmente pega o celular após acordar, não encoste nele na próxima vez. Experimente dançar enquanto ainda está deitado, ou dizer em voz alta os 3 últimos filmes a que assistiu. Coloque seu cérebro e corpo para trabalhar. Se sentir sono no caminho para o trabalho, mude de rota ou pergunte a um estranho que horas são. Sair da zona de conforto vai lhe dar uma injeção de ânimo. Há despertadores inteligentes que o acordam durante o estágio mais leve do sono. Quando se está em um estágio profundo, é muito difícil acordar, mesmo se você já tiver dormido 8 horas. Um despertador inteligente acompanha o seu sono e o acorda no momento em que você se mexe na cama, ou seja, durante o estágio leve. Se precisar despertar às 7 da manhã, ele irá tocar entre as 6 e as 7, dependendo de como você começa a se virar. Coloque o celular do outro lado do quarto. Aí, para desligar o despertador de manhã, será necessário levantar e caminhar até lá. E em pé, será muito mais fácil resistir à tentação de cair na cama de novo. É importante acordar no mesmo horário todos os dias, até nos fins de semana e feriados. Sinto muito. Seu corpo precisa se acostumar com uma rotina de sono. Mesmo se for dormir tarde, é melhor despertar no horário de sempre e depois tirar um cochilo à tarde. Em pouco tempo, seu corpo começará a acordar no mesmo horário sozinho, e você nem precisará mais de despertador. Há centenas de milênios, vamos para a cama após o pôr do sol. E claro, esse hábito ficou preservado no nosso corpo. Não importa qual seja o nosso estilo de vida. Então, o sono mais útil, segundo o nosso relógio biológico, ocorre 90 minutos antes da meia-noite. É por isso que é tão importante ir para a cama antes desse horário. Se você for dormir tarde já pensando que será difícil acordar no dia seguinte, isso certamente acontecerá. Tente adormecer pensando em coisas boas. Se for para a cama às 3 da manhã e tiver que despertar às 7, diga a si mesmo que as próximas 4 horas são mais que suficientes para renovar suas forças e que você estará ótimo. Imagine-se acordando animado e será mais fácil sobreviver à manhã do dia seguinte. Boa noite. Você pode transformar fósforos comuns em fósforos à prova d'água. Aplique uma fina camada de esmalte nos fósforos e deixe secar. Quando estiverem prontos, eles se manterão secos o suficiente para acender um fogo, mesmo que você os jogue na água. Se você se perder durante uma nevasca e precisar de uma bebida, não coma neve. Ela tem muito mais ar do que água, então você não vai se hidratar muito. Seu corpo também desperdiçará muita energia tentando aquecê-la. Pior ainda, a temperatura corporal pode baixar e você acabar adoecendo. Se você se encontrar cara a cara com um coiote ou um lobo, não vire as costas. Recue lentamente, sempre de frente para o animal. No entanto, isso só funcionará para um único animal. Se você encontrar um bando, então o mais importante é ter certeza de que os animais não cerquem. Afaste-se em direção a uma árvore e pressione suas costas contra ela. A seguir, escolha o momento certo e escalhe-a o mais rápido possível. Várias camadas de roupas aquecem melhor do que apenas um casaco de pele quente ou uma jaqueta de plumas. O ar ficará preso entre as camadas da roupa, isolando você e mantendo o seu corpo aquecido. Se você se perder na mata, sempre tente dormir um pouco acima do solo. Dá para fazer uma camada de galhos e folhas, como uma cama improvisada, ou esticar uma rede entre algumas árvores. À noite, a temperatura cai e o solo fica frio. Mesmo se você acender uma fogueira, ela pode se apagar enquanto você dorme, e o solo consumirá o calor do seu corpo. Você está em um barco no meio do mar, sem comida, sem rede de pesca e está faminto. Era para ser uma excursão de apenas 3 horas. Bem, adivinha? É possível pescar com a ajuda de seus cadarços e qualquer objeto. Telefone, relógio, chaves. A sombra projetada pelo barco no mar pode atrair peixes, e um objeto reflexivo pode funcionar como isca. Amarre as chaves nos cadarços e use essa engenhoca como se fosse uma vara de pescar. Mesmo que o peixe não morda a isca, atividades como essa são uma boa maneira de manter a mente saudável em mar aberto. Uma curta meditação pode evitar um ataque de pânico. Você precisa se concentrar em sua respiração e tentar desacelerá-la. Seu cérebro se acalmará rapidamente e desviará o foco do pânico. As máscaras de oxigênio em aviões funcionam com o mesmo princípio. Quando você controla sua respiração, sua atenção é redirecionada para longe de qualquer coisa ruim que esteja acontecendo. Você pode fazer uma tocha com um tronco. Coloque um pequeno tronco na vertical, faça um corte profundo em forma de estrela no topo. Coloque dentro um pouco de grama seca, folhas e gravetos. Quando terminar, coloque fogo na lenha e observe-a queimar por até 3 horas.
Isso deve funcionar independentemente do tamanho e do tipo de madeira. Se você encontrar um urso pardo zangado, nunca tente fugir, pois o urso pode facilmente correr mais rápido que você. Em vez disso, deite-se e não se mova. Um urso pardo normalmente só ataca quando percebe uma ameaça, então provavelmente o deixará em paz, se você mostrar que não lhe causará problemas. No entanto, isso só funciona com ursos pardos. Se um confronto for inevitável, recue devagar e use spray de urso. Se você não tiver um desses à mão, o spray de pimenta funcionará da mesma forma e deve desorientar o urso e assustá-lo. Ou não. Não coma frutas vermelhas ou cogumelos na floresta, se você não souber exatamente o que são. Eles podem ser venenosos. Se não tiver outra opção, coma a casca interna de árvores de bordo, bétulas e pinheiros para encher o estômago. Use uma faca para cortar a casca externa áspera e chegar ao material branco mais macio. Você pode fervê-la para que fique ainda mais macia ou cozinhá-la em fogo aberto para obter um lanche crocante. E se você estiver realmente morrendo de fome, pode procurar formigas. Elas podem não ser tão apetitosas, mas são bastante nutritivas. Se você não tiver um relógio, pode usar os dedos para descobrir quanto tempo falta para o pôr do sol. Levante a mão, de forma que a palma fique voltada para você. Seus dedos devem estar entre o sol e a linha do horizonte. Veja quantos dedos cabem neste espaço. A espessura de um dedo é igual a cerca de 15 minutos. Então você pode calcular o tempo restante antes do pôr do sol. Se você estiver perdido e precisar acender uma fogueira para chamar a atenção, jogue muitas pinhas, galhos de cedro ou qualquer objeto de borracha desnecessário. Seu fogo emitirá mais fumaça preta, o que a tornará visível de longe. Se você ficou sem água no deserto, mas tem um pouco de comida, evite comer o máximo que puder. Quanto mais você comer, mais sede terá. O corpo precisa de líquidos para digerir os alimentos, então vai usar o pouco que você tem. Uma pessoa pode viver muito mais sem comida do que sem água. Então, não tenha medo de ficar com fome. Você encontrou uma enorme poça de água suja na floresta. Se você está desesperado por uma bebida, pode encher sua garrafa e filtrá-la para obter uma água potável. Para que ela fique limpa, faça uma corda com gás ou uma peça de roupa. Coloque uma ponta na garrafa de água suja e a outra na vazia. Em pouco tempo, a água limpa fluirá para a garrafa vazia através da corda, enquanto as impurezas ficarão para trás. Antes de sair para uma expedição, substitua seus cadarços normais por cadarços de paracorde. Se você não tiver corda suficiente, esses cadarços táticos podem lhe dar alguns centímetros extras para lhe tirar de uma emergência. Se você está perdido na floresta e não tem nada para aquecê-lo, pegue as folhas secas e a grama do solo e coloque-as entre 2 camadas de roupa. Isso ajudará você a se manter aquecido por um longo tempo. Quando você estiver perdido no deserto, tente se mover o menos possível durante o dia. Encontre uma sombra ou cria com materiais improvisados e sente-se à sombra até escurecer. À noite, você gastará muito menos energia e usará menos fluido enquanto caminha. Isso ajudará a evitar o risco de insolação. Se você cair no gelo, não tente sair da mesma maneira que sairia de uma piscina. Se você colocar as mãos no gelo e tentar se empurrar para fora com os braços, ele poderá rachar e fazer com que você caia de volta na água. Você precisa esticar os braços paralelos à superfície do gelo e esticar as pernas para trás, para que elas flutuem na água. Nesta posição horizontal, comece a agitar as pernas como se estivesse nadando. Mova os braços com cuidado, sem colocar muito peso no gelo, e você conseguirá escapar. Se você precisa acender uma fogueira durante uma ventania, veja o que fazer. Cave 2 buracos próximos um do outro e crie um pequeno túnel subterrâneo entre eles. Faça uma fogueira em um dos buracos. O vento não conseguirá apagá-la e o fogo levará seu ar para o segundo buraco. Este método também é útil se você precisar acender uma fogueira sem chamar a atenção. No escuro, esse tipo de fogo não será visível. Não jogue fora nem estoure os plásticos bolha. Leve-os consigo durante uma expedição. Esse plástico o protegerá do frio, melhor do que até mesmo um cobertor grosso. Essas pequenas bolhas de ar são um isolamento perfeito. Basta vestir o plástico entre as camadas de roupa e ele impedirá que o calor escape. Ele também é à prova de água, por isso também pode impedir que você se molhe. Nadando no mar não muito longe da costa, você pode facilmente ser levado pelas correntes marítimas. Se isso acontecer, o mais importante a lembrar é não nadar contra a corrente, pois desta maneira você apenas desperdiçaria a sua força e consumiria sua energia, tornando quase impossível superar uma corrente oceânica. Em vez disso, tente nadar ao longo da costa. Mais cedo ou mais tarde, você deverá sair da corrente e poderá nadar com segurança até a praia. Se você estiver preso em um elevador em queda, não tente pular no momento da colisão. Não se sente nem fique de pé.
você precisa se deitar no chão, voltado para o teto. Abra as pernas o máximo possível. Cubra o rosto com uma das mãos e coloque a outra atrás da cabeça para se proteger. Nessa posição, você reduz a pressão sobre o seu corpo na queda. Você está perdido. O helicóptero de resgate sobrevoa a floresta, mas você não tem um sinalizador e não tem tempo para acender uma fogueira. Use um pequeno espelho ou tela do telefone para refletir a luz do sol. Aponte o feixe de luz para o helicóptero. As equipes de resgate devem notar o brilho e voar para salvá-lo. Quando precisar de ajuda em algum lugar público, não peça a um grupo de pessoas. Em vez disso, fale com uma pessoa individualmente. Por causa de algo chamado efeito espectador, o grupo de pessoas pode não ajudar. Essa teoria de psicologia social afirma que é menos provável que as pessoas o ajudem quando há outras por perto. Elas pensam que alguém do grupo vai acudir e se esquivam da responsabilidade. Se estiver dirigindo em uma cidade ou bairro que tenha um trânsito em formato quadrangular e achar que está sendo seguido, vire à direita ou à esquerda 4 vezes. Com isso, voltará ao mesmo lugar onde estava. E se o carro do qual você desconfia fizer o mesmo, suas suspeitas têm fundamento. Não vá para casa e tente sair do campo de visão dele. Se estiver na rua quando uma tempestade estiver se aproximando e seu cabelo se arrepiar, procure um local para se abrigar imediatamente. Essa energia estática no seu cabelo indica que descargas positivas estão subindo pelo seu corpo e se aproximando das negativas da tempestade. Você corre o risco de ser atingido por um raio. Se não houver abrigo algum por perto, agache apoiando-se nos seus calcanhares, coloque as mãos sobre os joelhos e a cabeça entre eles. Quanto menor você ficar, menos contato terá com o solo, diminuindo o risco de ser atingido. Sempre carregue um espelho pequeno quando for viajar para alguma região isolada. Ele será muito útil se você se perder. Caso esteja preso em um deserto e um avião sobrevoar sua cabeça, aponte o espelho na direção dele para refletir a luz. Se não tiver um espelho, peça ajuda ao avião que está passando lá em cima, levantando e abaixando os braços. Se estiver preso de carro em algum lugar, não saia de perto dele. É mais difícil para a equipe de resgate vê-lo sem o seu veículo. Ao contrário do que é mostrado na TV, quando alguém está prestes a se afogar, não acena nem grita. A cabeça estará inclinada para trás, submersa na água. A pessoa tentará manter a boca acima da superfície usando os braços. Quando vir alguém flutuando, tentando tirar a cabeça da água e se esforçando para subir para a superfície, é porque precisa de ajuda. Se você não sabe nadar e tiver caído em águas profundas, não entre em pânico. Prenda o fôlego e deixe seu corpo boiar até a superfície. Mantenha as costas e pernas retas. Depois, tente dar pequenos chutes para levar seu corpo de volta para a superfície. Se algum dia for salvar alguém que não sabe nadar, não se aproxime pela frente. A pessoa certamente o puxará para baixo, por causa do pânico. Aborde-a por trás, abrace o peito dela e certifique-se de que as mãos não estejam viradas para o seu lado. Se elas o alcançarem, podem empurrá-lo para baixo. Tente nadar abaixo da pessoa, suba um pouquinho quando estiver distante e depois procure ajudá-la de novo. Se encontrar um urso pardo no caminho, é seu dia de azar. Mas não piore as coisas, nada de correr ou fazer contato visual. Afaste-se devagar se ele não estiver muito perto. Caso contrário, fique imóvel. É impossível correr mais rápido do que esse animal. Fale com voz clara e monótona e não grite. Antes que isso aconteça, é bom pesquisar para ver se há ursos pardos no lugar que deseja visitar e levar um spray de pimenta ou próprio para urso com você. Se o animal estiver cerca de 7,5 metros de distância, use o spray. Se ele o atacar, enrole seu corpo formando uma bola e deite-se no chão. Fique quieto, não se mexa e não dê crises histéricas antes que o animal vá embora. Agora, se estiver sendo perseguido por um urso polar, mas de longe, comece a deixar peças de roupas caírem no chão. Um gorro, um cachecol ou uma camisa e saia correndo. Os ursos polares têm déficit de atenção e podem parar para farejar suas roupas. Isso vai lhe dar tempo para buscar um lugar seguro. Se esses 2 encontros com ursos acontecerem com você, por favor, me lembre de não sair de férias na sua companhia. Mudando de assunto, se alguém estiver engasgando, mas tossindo, não interfira. A tosse indica que o ar está entrando e saindo, então a pessoa só deve ter uma obstrução parcial da via aérea. Se tentar ajudar, você pode causar um refluxo de ar que pode forçar a região afetada ou causar um bloqueio total. Deixe a pessoa tossir. Só a ajude se ela não conseguir respirar ou tossir. Quando for pego em uma corrente de retorno, nunca nade contra ela. Você vai se cansar e as coisas não vão acabar bem.
Nade paralelamente à encosta. Rápido, mas fique calmo e em uma posição confortável. Mesmo se for para mais longe, em algum momento você sairá da corrente e poderá voltar à margem. Os polegares são a parte mais fraca da pegada de um ser humano. Se alguém o puxar pelo pulso, não gire seus braços na mão da pessoa. Para se desvencilhar, comece por onde os polegares dela estão. Se estiver no meio de uma multidão, saiba que estará encrencado no caso de uma queda. Não enrole o corpo como uma bola e espere tudo acabar. Isso pode causar mais danos. Tente se agarrar na perna de alguém que esteja passando para conseguir se levantar e sair dali. Às vezes, as pessoas acabam se perdendo quando saem para acampar. Se estiver em uma situação dessas, tentando sair do local do acampamento, leve junto carvão queimado ou galhos. Use-os para escrever mensagens em árvores, pedras ou troncos. Essas marcações ficarão lá por semanas e farão com que seja mais fácil para a equipe de resgate localizar você. Sempre coloque uma agulha no seu kit de primeiros socorros. Se estiver perdido, você pode montar uma bússola com ela. Primeiro é preciso magnetizá-la, esfregando o buraco dela contra seu cabelo, alguma pelagem ou seda, por cerca de 100 vezes. Depois, encha um recipiente com água, coloque uma folha em cima da superfície e ponha a agulha em cima da folha. Ela deve começar a apontar o norte e o sul. Quando precisar ligar para algum serviço de emergência, primeiro informe sua localização exata e só depois explique o problema. Assim, mesmo se a ligação cair, eles saberão para onde devem enviar uma viatura ou ambulância. Se sentir um cheiro de peixe em casa, ligue para um eletricista imediatamente. Esse odor pode estar vindo de alguma parte plástica superaquecida em componentes elétricos, o que pode causar um incêndio. Pode ser de uma tomada, de um interruptor, disjuntor ou de qualquer outro lugar, a menos que você esteja assando o peixe no forno. Se uma cobra o picar, há algumas formas de saber se é venenosa. Você pode perguntar, mas ela provavelmente não vai responder. As peçonhentas geralmente têm muitas cores e pupilas parecidas com as dos gatos. Observe a região da picada. Se houver 2 furinhos profundos, é possível que você tenha sido atacado por uma venenosa. Se a marca da picada tiver dentes minúsculos e afiados, em formato de U, provavelmente foi uma não venenosa. Qualquer que seja o caso, ligue para uma ambulância e tire uma foto da serpente se possível. Sugar o veneno com a boca é mais perigoso ainda. Se fizer isso, você terá mais chances de ser envenenado do que de retirar a toxina do seu corpo. Se estiver viajando e for exposto a temperaturas congelantes, você corre o risco de ter queimaduras de frio. No começo, uma parte do seu corpo ficará dura e pálida. Depois, você sentirá dores, ardência e dormência. Para evitar uma queimadura de frio, passe vaselina no nariz, orelhas e nas pontas dos dedos das mãos e pés. Você lembrou de levar vaselina, né? Isso me fez lembrar de uma coisa. Se você estiver tremendo em algum lugar frio, está tudo bem. Seu corpo está tentando aquecê-lo contraindo seus músculos. Mas se parar de tremer e começar a sentir cansaço e sono, é melhor procurar um lugar aquecido imediatamente. Você corre o risco de ter uma hipotermia e precisará de uma compressão quente no peito, pescoço e nas partes de baixo da barriga. Nunca aplique compressas quentes nas mãos e pernas. A mudança brusca de temperatura pode fazer o sangue frio ir para seu coração, pulmões ou cérebro, fazendo a temperatura do núcleo do seu corpo cair. Se estiver perdido e precisar tomar água de alguma fonte parada, sempre a ferva antes para purificá-la. A água sem tratamento tem bactérias ou óleos e substâncias químicas que podem fazer mal à saúde. A temperatura certa e o tempo de fervura dependem da altitude. Por via das dúvidas, tente fervê-la por 3 minutos. Quando o óleo de cozinha começa a ferver, ele solta uma fumaça e depois pega fogo. Se isso acontecer, desligue a chama e não tire a panela do fogão. Cubra-a com uma tampa de metal. O fogo não sobrevive sem oxigênio. Para remover pequenas manchas causadas por ele, use bicarbonato de sódio. Você precisará de um monte de bicarbonato para fazer isso. E só use essa dica quando o fogo for pequeno. Nunca use água. Ela fará o óleo espirrar e espalhará o fogo. Decorou tudo? Ótimo! Você entra no parque e para. Logo ali, na sua frente, está o cachorro mais lindo que você já viu. Enquanto o admira, percebe uma coleira vermelha e lembra que o vermelho é o sinal universal para parar. Em todo o mundo se vê essa cor em placas de pare e semáforos. Você não deve chegar muito perto desse filhote fofo. Uma coleira vermelha em um cão sinaliza que o animal é agressivo e humanos e outros animais devem manter uma certa distância.
Esses cães podem ser mais propensos a atacar, morder ou se lançar na direção de qualquer transeunte. Você pode achar isso difícil de acreditar, considerando a felicidade que o cãozinho parece demonstrar enquanto está com seu tutor. Você está certo, ele provavelmente está feliz porque ama seu tutor e também pode se sentir como um super protetor dele. Também é possível que o cão seja um cão de serviço. No entanto, esses cães usariam um colete com a identificação suporte emocional, ou cão de serviço. E por favor, lembre-se de 3 palavras importantes. Não faça carinho. Nem todos os donos de cães optam por usar linguagem codificada por cores com seus animais de estimação. Isso é frequentemente usado mais em ambientes profissionais. Por exemplo, se um bom cão farejador é necessário para o trabalho de detecção de odores, ele provavelmente tem coisas mais importantes para fazer do que receber carinho de estranhos na barriga. A coleira vermelha do animal pode servir como um justo aviso. É sabido que os cães têm até 300 milhões de receptores olfativos no nariz. Os seres humanos têm cerca de 6 milhões. Isso significa que o olfato deles é cerca de 50 vezes melhor do que o nosso. A parte do cérebro de um cão dedicada à análise de cheiros é cerca de 40 vezes maior do que a nossa. Os cães são atraídos por novos odores. Tem uma boa chance de que eles prefiram uma sessão de farejar à sua oferta de uma massagem na barriga. Isso pode simplesmente irritá-los. Por que não darmos uma olhada em algumas outras coisas que podem irritar os cachorros? Este primeiro pode ferir seus sentimentos e ser difícil de acreditar. Você já notou seu cachorro congelando de terror quando você vai abraçá-lo? Você já se perguntou por quê? Os cães simplesmente não gostam quando você os abraça. Pesquisas mostraram que você nunca deve apertar um cão, que é exatamente o que acontece ao abraçá-lo. Se o seu cachorro vier procurá-lo, então ok, mas caso contrário, um tapinha na cabeça é o suficiente. Ninguém gosta de voltar para casa e encontrar seus belos móveis mastigados em pedaços, ou descobrir que seus sapatos novos estão arruinados. Mas uma coisa que você não deve fazer é gritar com seu cachorro, mesmo que ele tenha mastigado seus sapatos favoritos e caros. Gritar só confunde o animal. O cão pode simplesmente pensar que você está latindo para ele e começar a se perguntar o que aconteceu com o seu humano. Eu sei que esses olhos de cachorrinho pidão são lindos e difíceis de desviar o olhar, mas tente não olhar para eles por muito tempo. O contato visual prolongado pode ser outra forma de agressão aos nossos leais companheiros. Isso até se aplica ao seu próprio cachorro, que pode se assustar com o seu comportamento sério. Isto é especialmente verdadeiro com cães estranhos que podem ficar ansiosos ou desconfortáveis com a sua presença. Tente desviar o olhar simplesmente se concentrando em acariciar aquela pele quente e fofa. O que mais irrita seu cachorro? Embora seu amigo peludo possa estar perfeitamente bem em ter unhas extremamente grandes, uma coisa com a qual muitas vezes eles não lidam bem é com o dono tentando cortá-las. Pesquisas sugerem que os cães odeiam cortar as unhas ou ter as orelhas e a boca examinadas. No entanto, essas coisas têm que ser feitas, pois unhas longas podem machucar seu cão, e examinar seus ouvidos pode evitar uma infecção desagradável. É bom deixar seu cão confortável com você, tocando seus pés e orelhas antes de levá-lo ao veterinário local ou cortar as unhas sozinho. Ser um tutor de cachorro responsável é garantir que ele se exercite o suficiente. E os cães sempre adoram passear, é claro. Bom, nem sempre. Vamos ser práticos sobre isso. Você está na praia em um dia ensolarado, anda na areia descalço e, de repente, sente seus pés queimando. Você rapidamente volta para sua toalha. Viu onde eu quero chegar? Se estiver muito quente para os seus pés, provavelmente está muito quente para as patas do seu cão também. E não é apenas com as patas queimando que você precisa se preocupar. O calor em si pode prejudicar seu cachorro. Os cães podem se refrescar ofegando. No entanto, este método não é muito eficaz em clima quente. Ao mudar suas sessões de passeio com cães para o início da manhã ou final da tarde, pode estar fazendo um grande favor ao seu companheiro. Variedade é o tempero da vida. E não pense que isso não se aplica aos cães, especialmente quando se trata das brincadeiras que você faz com eles. Quando pensamos em brincadeiras com o nosso cãozinho, o melhor que a grande maioria de nós conseguimos pensar é jogar algum objeto para ele buscar. Não somos nós que temos que perseguir desesperadamente a bola, então isso é bastante conveniente. Seja mais criativo. Experimente algumas outras brincadeiras. Uma delas é o cabo de guerra, que envolve o mesmo esforço entre cães e humanos. Os cães adoram esta brincadeira, e ao contrário da crença popular, ela não tem conexão com a agressão.
especialmente se você alternar o vencedor a cada rodada. Esta brincadeira também ensinará ao seu cão uma habilidade vital no controle de impulsos. Brincadeiras que terminam cedo ensinarão ao cão a diferença entre o que é aceitável e o que não é. Você também pode fazer brincadeiras que treinam o seu cachorro. Dar um petisco quando ele olha para você sem ser solicitado permitirá que você tenha mais controle sobre ele. Embora sejam animais, os cães têm algumas características em comum com os humanos. Exemplo? Eles não vão se dar bem com todo mundo, então não tente forçar um cachorro a uma amizade com outro cachorro. Alguns cães são tímidos, enquanto outros são muito sociais. Nosso trabalho como tutores responsáveis é descobrir como podemos deixar nossos cães confortáveis. Os cães têm diferentes níveis de confiança. Um cão pode ficar bem com outro, mas ficar desconfortável em um grupo de maior número. Às vezes é melhor criar um pequeno grupo de amigos cães para o seu cão brincar ou apenas apresentá-los a novos cachorros, um de cada vez, mas forçá-lo a situações desconfortáveis é proibido. Uma coisa que um cachorro adora é fazer seu dono feliz. Então, se o seu cachorro não está te ouvindo, tem uma boa chance de que seja porque suas regras não são consistentes o suficiente. Consistência é algo que os cães adoram. Isso permite que eles saibam como se comportar em diferentes situações. Dizer a eles para se deitarem depois de usar anteriormente a palavra sentar pode causar uma grande confusão. Na verdade, você provavelmente deveria fazer uma programação diária para o seu cachorro. Isso evitará que ele espere um jogo de cabo de guerra quando você estiver tentando se preparar para o trabalho. E uma coisa que você precisa colocar neste cronograma é um tempo fora de casa. Isso ensinará seu cão a se comportar em novos ambientes. Você não pode simplesmente esperar que seu cão entre em uma das muitas cafeterias amigáveis para cães que existem agora e saiba como se comportar bem. Dê passos pequenos. Se o seu cachorro ficar muito ansioso, você está indo rápido demais. E não se esqueça das guloseimas deliciosas para recompensar seu cachorro pelo bom comportamento. Com toda a atenção que nossos cães prestam a nós, é justo que façamos o mesmo com eles. Não prestar atenção à linguagem corporal do seu cão não é bom. Só porque ele não fala uma língua que a gente entenda, não significa que você não possa saber o que está acontecendo dentro da cabeça dele. Pesquisas mostram que os cães falam com o próprio corpo. Embora alguns comportamentos, como se inclinar para mais atenção, sejam bastante universais, os cães têm maneiras muito diferentes de mostrar sua ansiedade, desde o congelamento no lugar até um balanço de cauda estranho. Os olhos, a cauda, as orelhas e a postura de um cão são fundamentais para entender como seu animal de estimação está se sentindo. Prestar muita atenção em como seu cão responde a diferentes configurações sociais também permitirá que você evite situações desconfortáveis daqui para frente. A coisa mais óbvia que seu cachorro não gosta? Ser ignorado. Nem cães nem humanos têm energia para brincar o dia todo, mas você deve dedicar tempo no seu dia a dia para obter uma conexão com seu cão. Comida e abrigo não são a única coisa que essas criaturas precisam. Isso é especialmente verdadeiro ao adotar um novo cachorro. Os cães também podem se sentir deixados de lado. Por favor, certifique-se de que o cachorro mais velho não se sinta não amado. Estamos indo para o Oriente Médio. Há um grande deserto aqui e está completamente escuro, exceto em um local. É um grande círculo que brilha com uma luz laranja. A cratera Darvaza. Ela é apenas um queimador de gás gigante. Anos atrás, geólogos encontraram gás no local e começaram a fazer a mineração nele. Mas quando escavaram, depararam-se com um vazio no subsolo. O vazio desabou e formou uma cratera, que tem a largura de meio campo de futebol e a profundidade de um prédio de 5 andares. O gás começou a sair pelas rachaduras e, como os animais costumavam pastar perto desse local, os geólogos decidiram atear fogo nessas saídas de gás para acabar com a fonte. Eles pensavam que o fogo cessaria em 1 ou 2 dias, mas se você fizer uma visita à cratera agora, verá que esse portal para o submundo ainda está queimando, e isso já dura quase 50 anos. Em 2013, um homem desceu até o fundo da cratera em chamas pela primeira vez. Ele coletou muitas amostras diferentes lá. E os cientistas conseguiram achar bactérias que não são encontradas em nenhum outro lugar da Terra. Elas ficam bem à vontade no fundo dessa frigideira que nunca para de queimar. Em 2009,
Um homem em L'Aquila, na Itália, viu luzes piscando e se movendo acima do calçamento da rua. Ele imediatamente soube o que fazer e levou sua família para um lugar mais seguro. Apenas alguns segundos depois, um enorme terremoto de magnitude 8,3 atingiu toda a região. Seu conhecimento sobre as luzes estranhas salvou a vida dele e de sua família. Então, quais são esses sinais misteriosos? Durante séculos, as pessoas interpretaram as luzes como algo de outro mundo. A comunidade científica não as levava a sério, apenas as relacionou a uma falsa lembrança, um truque mental ou pura imaginação. Com a introdução de câmeras de vigilância e smartphones, a quantidade de evidências cresceu enormemente. Agora a conexão é óbvia. As luzes aparecem e acontece um terremoto. Então, os especialistas finalmente passaram a levar isso a sério e começaram a pesquisar a verdade. Mas depois de anos de estudos, até hoje os geólogos ainda não têm certeza de qual é a origem das luzes, mas reconhecem 5 tipos delas. Flashes brilhantes que iluminam o céu, parecendo um raio de tempestade ou um flash forte de máquina fotográfica. Raios no céu que podem parecer colunas de luz. Chamas de tamanhos diferentes que atravessam o solo. Brilhos difusos sobre as montanhas. E bolas de luz em movimento lento que podem ser interpretadas equivocadamente como raios globulares. Outro fenômeno atmosférico igualmente pouco compreendido são esses raios mencionados. Eles podem flutuar e explodir, deixando um odor sulfúrico para trás. Mas, ao contrário do raio globular, essas luzes de terremoto esféricas parecem ser inofensivas. Isto é, se você não considerar o que está por vir depois. Mas, com todos esses tipos de luzes, os especialistas não conseguem saber de que forma exatamente elas estão relacionadas aos terremotos, pois não aparecem apenas antes do impacto. Algumas foram relatadas durante e após os eventos. Elas também podem aparecer com outros fenômenos, como quedas de meteoritos, erupções vulcânicas ou auroras. Por enquanto, os cientistas só conseguiram apresentar teorias para explicar o inexplicável. Um dos estudos mais recentes afirmava que as luzes eram fios de eletricidade rompidos durante um terremoto. No entanto, essa teoria não explica de que forma o fenômeno foi observado centenas ou mesmo milhares de anos atrás, como no antigo conto chinês das nuvens com aparência de dragão surgindo no céu, anunciando um próximo terremoto. Ou, ainda, quando o antigo historiador romano relatou enormes luzes parecidas com chamas explodindo pouco antes de ocorrer um grande terremoto. Por isso, a teoria dos fios de eletricidade foi rapidamente descartada. Outra possibilidade sugeria que era vazamento de gás. Durante um terremoto, as rochas subterrâneas se expandem e encolhem com a pressão e o calor. Isso abre e fecha pequenos espaços entre elas. Diferentes gases passam por essas novas aberturas. O radônio, por exemplo, pode ser liberado durante a atividade sísmica, podendo ionizar o ar e tornando-o eletricamente carregado. Porém, o radônio não faz isso o suficiente para formar faíscas brilhantes de luz. Essa teoria está próxima, mas ainda não chega lá. Uma das teorias mais aceitas é que a origem dessas luzes pode ser a eletricidade que vem do subsolo. Quando as rochas ígneas subterrâneas, aquelas que se formam a partir do magma nas profundezas da Terra, estão sob estresse, liberam oxigênio ionizado ou eletricamente carregado. Ele viaja pela superfície e sobe para a atmosfera, onde forma um campo elétrico localizado. Isso pode produzir breves flashes de luz visível. Alguns não são tão rápidos e podem durar minutos. Então, lá está você, dirigindo por horas durante a noite. Não deu para dormir, então sua mente está por um fio. Você para o carro e sai para esticar os membros. Olha para o céu e vê um lindo nascer do sol. Uau! Espera! Tem 3 sóis no céu! Você esfrega os olhos, mas não adianta. Ainda tem 3 estrelas brilhantes no céu. Não, nosso astro-rei não se dividiu em 3, nem foi visitado por outras 2 estrelas. Isso é chamado de parélio e ocorre principalmente durante as geadas fortes. Pequenos cristais de gelo no céu desviam a luz. Como resultado, você pode ver 3 pontos brilhantes no céu em vez de apenas um. Esse fenômeno é oficialmente chamado de halo. Normalmente é apenas um círculo ao redor do Sol. Dá até para ver uma auréola à noite também. Basta olhar para um poste de luz e você verá um círculo brilhante ao seu redor. Às vezes, a auréola pode assumir uma forma mais sofisticada. Se houver muito gelo no ar, a luz ficará ainda mais distorcida, assim como em uma sala com uma dúzia de espelhos. Então, o halo pode assumir a forma de um olho humano.
Por causa desse fenômeno, um falso amanhecer também pode ocorrer. Enquanto você olha para o horizonte, ele começa e a borda do sol aparece. Um pouco mais e... espere! O sol começa a se dissolver no céu. Depois de alguns momentos, fica escuro novamente. E apenas 1 minuto depois, o verdadeiro sol mostra a cara. Foi o mesmo efeito de curvatura da luz que você viu antes com os 3 sóis. Só que agora, a luz está curvada verticalmente e não horizontalmente. E em vez do sol, apareceu seu reflexo em cristais de gelo no céu. Continuando. Esta nuvem parece um dinossauro. E esta parece um gato. E esta... uau! Parece que estas nuvens estão caindo. Ah, ufa! São só nuvens mamatos. Por causa do formato, elas parecem pedaços de nuvens prestes a cair no chão. Bem, isso não vai acontecer, mas é melhor você começar a procurar um abrigo de qualquer maneira. Elas são um sinal de que uma forte tempestade está chegando. É preciso muito ar úmido com cristais de gelo na parte superior e ar seco na parte inferior para que elas se formem. Aí, correntes verticais de ar surgem entre essas camadas e essas correntes deixam as nuvens com a forma de um cérebro humano. E esta nuvem gigante parece uma cúpula que vai cobrir uma cidade inteira. Na verdade, é exatamente isso que acontece. Uma enorme delas cobre uma grande área e depois chove forte. Às vezes tem tipo uma cara bizarra, como nestas fotos. Parece mais com várias nuvens gigantes de espaguete, ou até mesmo em forma de vermes gigantes. Esse fenômeno pode ser visto com frequência na Austrália e é chamado de Morning Glory. E acontece porque um vento forte torce partes da nuvem em ambos os lados. Então a enorme camada de massa de ar se divide em faixas grossas. E às vezes, você pode ver nuvens no céu feitas de pássaros. Uau! Daquelas que se movem rapidamente e mudam de forma. Ficam mais transparentes e depois mais densas e escuras de novo. Os pássaros parecem estar envolvidos em algum tipo de dança ou performance, mas eles não estão fazendo isso pela beleza ou pela multidão de espectadores aqui embaixo. Estão fazendo isso por proteção. Quando se agrupam dessa maneira, intimidam as aves de rapina. Uma águia ou falcão teria dificuldade em escolher um único alvo entre um número infinito de pássaros. E eles se movem rapidamente, cobrindo uns aos outros. Os peixes ficam amontoados nos cardumes da mesma maneira. Uma nuvem assim pode assustar um predador faminto. Pegue seus óculos de sol e você está pronto. Este fenômeno dura cerca de 40 minutos. Essas nuvens são as mesmas que às vezes podem formar um anel assustador ao redor da Lua à noite. A natureza envia sinais antecipados de desastres de muitas maneiras diferentes. Árvores em forma de J podem significar que um deslizamento de terra está chegando. Como o chão está se movendo lentamente, as árvores crescem nessa forma super fotogênica. Tente encontrar uma área plana e evite chegar perto delas, a menos que você tenha uma força sobre-humana. Outro fenômeno sobrenatural que pode ser visto no deserto é uma cachoeira de areia. Quando o vento traz muita areia para a beira do cânion, ela começa a cair. Agora amplifique esse efeito em 100 vezes e você terá uma cachoeira de areia na Arábia Saudita. É realmente como as cataratas do Niágara, só que sem uma gota d'água. Os moradores dizem que esse fenômeno alerta para uma tempestade de areia iminente. Existem muitas maneiras de salvar sua vida em situações extremas. Por exemplo, quando você se perde no deserto. Mas existem muitos mitos. Vamos dar uma olhada em alguns deles. Há rumores de que, se você estiver cercado de neve e sem água potável à mão, comer neve é a melhor maneira de se reidratar. Infelizmente, isso é falso. Pior ainda, comer neve pode desidratar ainda mais. Como assim? Depois de colocar um pouco de neve na boca, seu corpo tem que iniciar um processo que vai derreter a neve e aquecê-la. Assim gastará mais energia, o que te fará perder líquidos mais rápido. Mas não é tudo. Comer neve pode resultar em hipotermia, o que é 2 vezes mais perigoso se estiver sozinho no deserto. Além disso, as chances de que a neve contenha bactérias nocivas que o deixarão doente são altas. Então, se você não tiver nenhuma outra solução, derreta a neve que vai consumir em suas mãos primeiro e fique longe de neve que não parece fresca e branca. Se surgirem úlceras de frio, cuide delas assim que puder.
Mas apesar de ser um equívoco popular, não despeje água quente na pele que está danificada. Isso pode piorar ainda mais. Então, se não puder consultar um médico imediatamente, remova as roupas molhadas e coloque água morna no local. Depois disso, certifique-se de que a parte danificada do corpo não congele novamente e mantenha-a elevada para reduzir o inchaço. Em seguida, coloque uma bandagem na área machucada. Se forem os seus dedos da mão ou do pé, aplique uma bandagem em cada um deles separadamente e, em seguida, coloque bolas de algodão no meio para que não se toquem. Nunca esfregue a área ferida. Se você se perder no deserto e não tiver ideia de qual direção escolher, procure um afluente ou um pequeno riacho. Siga-o até chegar a um rio maior, e ele o levará a uma área mais desenvolvida e habitada, onde você receberá ajuda. Mas nunca caia no mito de que você pode beber a água se vir animais bebendo. Se conseguir encontrar uma fonte de água, você precisará purificar essa água primeiro. Seu corpo é muito diferente do corpo dos animais. E se você não filtrar a água antes de beber, pode ficar muito doente. Mesmo em água aparentemente limpa, existem milhões de micro-organismos, e alguns deles são muito perigosos para as pessoas. As nascentes de água doce podem ser seguras para beber, mas, em uma situação de sobrevivência, é melhor ser cauteloso. Existe um mito de sobrevivência de que é seguro beber água salgada em pequenas quantidades, mas isso pode ter consequências muito dramáticas. Beber qualquer quantidade de água salgada leva a desidratação muito mais rápido do que se você não bebesse nada. O melhor uso para a água salgada é para esfriar o seu corpo, não para beber. Então, digamos que você esteja vagando no deserto, perdido e desesperado, quando de repente vê uma caverna. Ótimo! Será um abrigo perfeito. Tem um pouco de madeira e gravetos que você pode pegar nas proximidades, e você tem fósforos. Parece que todas as chances estão a seu favor. E elas realmente estão se você não cometer um erro fatal, que é fazer uma fogueira dentro da caverna. E o principal problema não é a fumaça do fogo. A questão é que o calor vindo do fogo fará com que as rochas que compõem as paredes e o teto da caverna se expandam e elas podem até quebrar. E então você ficará preso em uma queda de rocha ou em um deslizamento de terra. Para se manter aquecido e seguro ao mesmo tempo, faça uma fogueira do lado de fora da caverna. Assim que você perceber que se perdeu na floresta durante uma caminhada, pare imediatamente. Parece um pouco contraintuitivo, eu admito. Mas é uma solução melhor do que continuar andando. Melhor ficar onde você está e tentar fazer algum tipo de abrigo. Quando você se move, pode se desidratar mais rápido. Além disso, quanto mais você se afasta de onde se perdeu, mais tempo leva para um grupo de resgate o encontrar. Há um mito de que, se você se deparar com um enxame de abelhas e perturbar esses insetos, o melhor curso de ação é pular na água. Infelizmente, isso não vai te fazer bem algum. As abelhas só vão esperar até você subir para respirar. Uma boa solução é correr em linha reta o mais rápido possível até que as abelhas parem de persegui-lo. Uma alternativa ainda melhor é encontrar abrigo, seu carro, uma casa ou até mesmo um banheiro público e se esconder. E o que você faria se encontrasse inesperadamente uma cobra? Se moveria em direção ao réptil e tentaria afastá-la? Ou talvez cutucá-la com um pedaço de pau? Ou quem sabe gritar na direção dela e bater os pés? Qual é a sua escolha? Aproximar-se do réptil e tentar assustá-lo para se salvar não é nada além de um mito. A cobra pode pensar que você está sendo agressivo e atacá-lo. Mas, mesmo que as cobras não tenham ouvidos, elas são sensíveis às vibrações. É por isso que levantar a voz, bater 2 pedaços de paus ou bater os pés pode fazer uma serpente recuar. Mas se houver uma oportunidade de ir embora, saia imediatamente. Aqui estão outras dicas que podem ajudá-lo em situações críticas. Se você está caindo de um penhasco, faça o seu melhor para dividir sua queda em várias partes. Quanto mais curtas elas forem, melhor. Cada um dos segmentos absorverá um pouco de impacto da queda e você terá chances muito maiores de sobreviver. Tente se agarrar a um objeto resistente, como um arbusto ou uma rocha no caminho, para retardar a queda. Se você caiu através do gelo em água gelada, tente voltar para a borda do gelo. Não se puxe para fora agarrando-se na borda. Ela continuará quebrando e você se esgotará em pouco tempo. Chute as pernas até que seu corpo esteja posicionado horizontalmente na água. Depois disso, saia da água e vá para o gelo como uma foca. Depois de sair, não se levante.
permaneça espalhado. Dessa forma, seu peso será distribuído por uma área maior. Assim, o gelo terá menos probabilidade de quebrar. Se você estiver no mar e vir um redemoinho vindo em sua direção, não entre em pânico. Tente entender para que lado ele está girando. Movimente-se pela lateral dele e use a corrente do redemoinho para catapultá-lo para fora do perigo. Se começar a lutar, é provável que seja puxado para dentro. Há também uma chance de um redemoinho se dissolver ou ficar mais fraco mais perto do fundo. Então, se ficar preso em um, respire fundo e espere uma oportunidade de nadar para cima e para longe. Se você ficar preso sob alguns detritos, por exemplo, durante um terremoto, sua principal tarefa é proteger seu sistema respiratório. Além disso, você tem que fazer com que seu suprimento de ar dure o maior tempo possível. Tire sua camisa e amarre a parte de baixo em um nó. Em seguida, coloque ao redor de sua cabeça através da gola. O nó deve ser posicionado sobre o topo da sua cabeça. Dessa forma, você terá um capuz improvisado que protegerá seu rosto de poeira, areia e detritos. Também fornecerá um pouco de oxigênio enquanto estiver tentando voltar à superfície. Se você ficou preso em areia movediça, faça tudo o que puder para manter a cabeça e os braços acima da superfície o tempo todo. Comece a mexer cuidadosamente as pernas. A areia movediça preencherá o espaço que seus membros ocuparam. Assim que puder, estique-se de costas. Isso aumentará a sua área de superfície. Continue fazendo pequenos movimentos, até que suas pernas estejam livres. Você também pode usar movimentos de nado de costas com os braços, o que vai ajudar a puxar as pernas para fora. Se não houver nada para iniciar uma fogueira, use o seu estoque de junk food. Pringles, Cheetos e Lay's podem servir como substitutos eficazes para folhas secas. O mesmo vale para o macarrão. Algo interessante ocorreu recentemente em Dakota do Sul, nos Estados Unidos. Viralizou na internet, então talvez você já tenha tomado conhecimento disso. Em julho de 2022, o céu neste estado de repente ficou verde. Bem, o que aconteceu? Foi causado pelo ser humano ou pela natureza? Vamos descobrir. Terça-feira, 5 de julho de 2022. Pouco depois de uma forte tempestade, o céu sobre Dakota do Sul ainda estava nublado. Os moradores locais notaram nele uma tonalidade verde escura intensa que nunca tinham visto antes. As pessoas disseram que parecia algo de ficção científica ou até mesmo de um filme de terror. Não é nenhuma surpresa que, imediatamente, tenham começado a espalhar as imagens e informações nas mídias sociais. Então compartilharam no Twitter fotos lindas, mas muito estranhas que mostravam o céu sobre Sioux Falls e algumas outras cidades. Mesmo que possa parecer algo sobrenatural, na realidade, esse não é um fenômeno aterrorizante. É um simples jogo de luz e da atmosfera. Algo assim é raro de acontecer e geralmente anuncia que climas extremos estão se aproximando. Isso também é verdade para esse evento em Dakota do Sul. Pouco antes de as pessoas começarem a compartilhar fotos, uma tempestade varreu a cidade de Sioux Falls, o que foi confirmado pelo Serviço Meteorológico dos Estados Unidos. Foi um furacão terrível, o vento chegou a 160 km por hora. De acordo com a escala de Beaufort sobre velocidades do vento, esta é a tempestade mais rápida e destrutiva. Existem apenas 12 números nessa escala e a força máxima do vento começa em cerca de 118 km por hora. Mas por que isso não foi parar em todos os noticiários? Bom, porque é uma coisa comum para as pessoas locais. Tempestades ocorrem com muita frequência nos Estados Unidos, especialmente nos meses mais quentes. E uma em cada 10 tempestades pode se tornar algo sério, como um tornado. Esta não foi uma exceção. Foi uma famosa tempestade de derecho, um termo em espanhol para tempestades extensas e de longa duração. Na verdade, é uma combinação de um grupo rápido de tempestades e chuvas severas. As pessoas costumam dizer que um derecho é tão forte quanto um tornado. Ainda assim, há uma diferença entre eles. Um tornado é um vórtice, uma coluna rotativa de ar, geralmente tem cerca de 150 metros de diâmetro. Embora, às vezes, sua largura possa chegar a 4 quilômetros. Eu não invejo quem viu algo parecido. Mas o ponto principal é que o tornado gira. O vento se move muito rápido em um círculo perto de algum centro invisível. Um derecho é uma forte tempestade, ou um sistema de várias delas, com ventos em linha reta. Em outras palavras, não gira. Em vez disso,
escolhe um ponto em algum lugar e simplesmente corre para ele. Como um corredor de maratona muito motivado. Se compararmos um derecho a um tornado comum, este último tem 6 níveis de força, de 65 km por hora a 110 km por hora. Então, um derecho é como um pequeno tornado médio de nível 1 ou 2. Normalmente, sua velocidade está dentro da faixa de cerca de 115 a 180 km por hora. E, em ambos os casos, podem ser acompanhados por tempestades severas, raios e chuva. Mas ainda assim, são coisas diferentes. Uma tempestade se torna um derecho se a trilha de dano deixada por ela exceder 385 km por hora e se a velocidade do vento for de pelo menos 93 km por hora. Derechos são muito difíceis de prever. Podem se formar mesmo em um dia claro, quando os meteorologistas nem sequer esperam uma tempestade. E então, os ventos surgem de repente, de forma tão inesperada que podem até parecer explosivos. Mas o Serviço Americano de Meteorologia tenta avisar as pessoas pelo menos meia hora ou uma hora antes que isso aconteça, para que os moradores tenham tempo, pelo menos, de se refugiar. E não foi diferente desta vez. A tempestade varreu quase toda a Dakota do Sul, assim como os estados de Minnesota e Iowa. As consequências foram bastante graves. Mais de 30 mil pessoas ficaram sem eletricidade. Felizmente, ficaram bem. Isso porque os moradores locais estão bastante acostumados com derechos. No entanto, o céu verde foi algo diferente. Tornou-se uma visão muito incomum para eles. Todo mundo estava se perguntando por que isso aconteceu. Foi um mau presságio ou um fenômeno climático normal? Bom, honestamente, nem os cientistas têm uma explicação exata. Mas, embora sejam apenas suposições, elas parecem bastante convincentes. Um céu verde é um fenômeno muito raro. A maioria dos especialistas acredita que isso acontece quando uma poderosa tempestade se aproxima do local antes do pôr ou do nascer do sol. Então o céu fica verde. Bill Cairns, meteorologista da NBC, que já viu um evento semelhante, sugere que a cor apareceu devido a um enorme volume de chuva de granizo antes da tempestade. Primeiro, vamos falar sobre por que o céu parece azul, ou qualquer outro tom, dependendo da sua vontade. Em suma, o Sol carrega simultaneamente todos os raios do espectro de cores. Pode parecer branco para nós, mas na verdade tem todas as cores ao mesmo tempo. No entanto, todas essas ondas de cor têm comprimentos diferentes. Por exemplo, os raios azuis são mais curtos do que os outros. Eles rebatem nas moléculas de ar melhor do que as ondas vermelhas. Então nos alcançam mais rápido. Por isso, em um dia de céu limpo normal, ele parece azul. Ao mesmo tempo, as ondas de cor vermelha e laranja são muito longas e se movem mais lentamente, então são geralmente deixadas para trás. Mas quando o sol está se pondo no horizonte ou nascendo, as direções dos raios mudam e essas ondas nos alcançam melhor. Tudo isso significa que, mesmo que o nascer e o pôr do sol nos pareçam vermelho e laranja, na verdade, ainda existem ondas azuis e verdes entre elas. Então, devem rebater em algo para nos alcançar mais rápido e se tornar mais fortes do que os raios vermelhos. Você já entendeu meu ponto? É aqui que a água entra no jogo. As nuvens são compostas de gotículas dela. Quando se tornam grandes o suficiente, mas ainda não caem, por exemplo, devido a ventos fortes, afetam o comportamento da luz no céu. Tempestades grandes e fortes consistem principalmente em granizo e água, que reflete os raios azuis e verdes. Essa é exatamente a razão pela qual a água em rios e lagos parece verde azulada para nós, embora, na realidade, seja transparente. E sim, as algas também importam. Então, há alguns fatores-chave pelos quais o céu pode ficar verde. Primeiro, o sol deve estar no nível do horizonte. Além disso, enquanto as nuvens de tempestade estão se aproximando, não devem cobrir o céu completamente. Ainda é necessário um pouco de espaço para os raios de sol, enquanto os azuis, que mal são perceptíveis, rebatem nas nuvens de tempestade. Eles são repelidos por gotículas de água e granizo. Misturando-se com o pôr do sol vermelho, se transformam em uma luz verde brilhante. E essa luz verde se espalha por todo o céu.
É por isso que, na maioria desses casos, quando ele fica verde, as pessoas só podem perceber ao anoitecer. Sim, isso também pode acontecer no meio do dia. Mas como as condições já são bastante específicas, ver algo assim durante esse período é ainda mais raro. Ainda assim, se você vir um céu verde, não precisa entrar em pânico. Não significa necessariamente que uma terrível tempestade esteja se aproximando. As chances são altas, mas ainda assim não é uma regra. Pode ser apenas uma chuva forte ou uma de granizo. Em outras palavras, se você vir um céu verde, é melhor se proteger e esconder seu carro. No entanto, se tiver a sorte de observar um céu deslumbrante do conforto de sua própria casa, é muito emocionante. Visualizar algo assim deve ser uma experiência muito especial. Algumas pessoas disseram que foi a coisa mais incrível que já tinham visto. Aqueles adesivos colados na traseira dos carros fornecem muito mais informações do que você imagina. Aquele adesivo personalizado que você fez com seu cachorro pode mostrar aos ladrões que você gosta de passar tempo ao ar livre. E gosta de passar muito tempo longe de casa ou do seu carro, deixando-os expostos. Ou que você tem grana suficiente para comprar um cachorro caro de raça. O fato de ter um adesivo dizendo que tem um filho a bordo pode se traduzir em: sou facilmente distraído e sempre tenho minhas mãos ocupadas. É muito fácil roubar meu carro. Aqueles adesivos que você traz das férias e cola no carro também mostram que você pode se ausentar por alguns meses ou que gosta de viajar longas distâncias. Se você se orgulha das atividades da sua família, não use adesivos para mostrá-las, pois isso pode atrair pessoas indesejadas e fornecer informações desnecessárias, como o nome da faculdade em que você estuda ou onde gosta de jogar golfe. O mesmo serve se você tem determinada profissão. Os ladrões podem facilmente presumir quantos objetos de valor podem encontrar no seu carro pela quantidade de dinheiro que presumem que você ganha. Adesivos de estacionamento, por sua vez, podem até mostrar onde você trabalha ou mora, algo que você nunca deve compartilhar com estranhos. Quanto mais seu carro for personalizado, mais você será lembrado. Nem sempre é uma coisa ruim, mas se você ofender alguém no trânsito, a pessoa poderá ficar mais inclinada a te denunciar para as autoridades se você tiver uma placa personalizada, uma cor de carro diferente ou muitos adesivos. Se você não pretende ficar com seu carro para sempre, considere como ele estará antes de vendê-lo. Ter muitos adesivos em um carro pode afastar potenciais compradores. Sem falar que é bem trabalhoso remover esses decalques, pois eles deixam resíduos pegajosos. Eles também podem danificar a camada de pintura do carro. No entanto, um adesivo que pode manter os ladrões afastados é aquele que sugere que você tem um alarme ou sistema de rastreamento configurado no carro. Você nunca deve manter eletrônicos no carro por longos períodos de tempo. Primeiro, eles podem atrair a atenção indesejada de pessoas que procuram dinheiro fácil. Sem falar que deixar seu telefone ou carregador em temperaturas extremas pode danificá-los permanentemente. O fato de você usar protetor solar todos os dias é realmente louvável. Apenas lembre-se de não deixar o frasco no carro também. Deixar o protetor solar exposto ao sol pode reduzir seus efeitos, pois o superaquecimento faz com que as substâncias químicas sejam desativadas. Os especialistas recomendam que o protetor solar seja armazenado em temperaturas abaixo de 25 graus Celsius. Você deve até mesmo manter seus óculos para dirigir longe da luz solar direta. Certifique-se de colocá-los no porta-luvas ou levá-los consigo ao sair do veículo. A exposição à luz solar direta pode danificar as lentes e a armação de plástico ou metal, prejudicando seu ajuste e eficiência contra os raios solares. Se você já comprou spray de cabelo, tinta spray ou desodorante, provavelmente notou que todas essas latas têm recomendações de temperatura de armazenamento impressas nelas. É por isso que você nunca deve deixá-las expostas a temperaturas extremas no carro. Esses frascos podem expandir e explodir rapidamente, sem falar que o conteúdo pode ser altamente inflamável. Tente não deixar garrafas plásticas de água no carro também. Se estiver calor, você pode acabar consumindo substâncias nocivas como BPA, um composto químico usado na fabricação de vários tipos de plásticos. Ele pode ser transferido da garrafa para a água depois de algum tempo. É por isso que a água engarrafada tem uma data de validade. Não é que a água vá vencer. Isso está escrito na embalagem para que você saiba o prazo que a água estará segura para o consumo, protegida dos produtos químicos do plástico. Mais ainda, uma garrafa de água deixada no banco do carro sob luz solar direta pode funcionar como uma lupa para os raios de sol e se tornar inflamável.
Se quiser garantir que seus mantimentos fiquem seguros para consumo, nunca os deixe em uma temperatura arriscada. Sempre que tiver que comprar mantimentos perecíveis, deixe-os em temperaturas acima de 4 graus Celsius por no máximo 2 horas. Ou apenas 1 hora quando a temperatura estiver acima de 32 graus Celsius. O melhor é deixar para comprar as carnes ou laticínios por último na sua lista de compras. Assim chegará em casa mais rápido e os armazenará rapidamente na geladeira. Mesmo na estação mais fria, você nunca deve deixar bebidas no seu carro. Água, suco ou refrigerante podem se expandir em seus recipientes se congelados e causar uma grande sujeira. Eu sei que é muito mais confortável jogar suas roupas úmidas em uma sacola depois de sair da sauna ou da piscina. Apenas certifique-se de não deixá-las por muito tempo no carro também. Essas roupas podem facilmente acumular mofo ou bactérias que podem ficar presos em lugares minúsculos em seu carro. Sem falar que você não poderá usá-las novamente. Pendure-as para secar assim que chegar em casa para evitar que estraguem. Ei, ter hálito fresco é algo que eu sempre me preocupo também, especialmente quando estou na estrada. Mas eu sempre evito a embalagem tradicional de chiclete, já que ele pode ficar pegajoso e grudar nas coisas do carro, especialmente quando deixado no calor escaldante. Ele também não fica bom no inverno, pois pode ficar congelado, sem gosto e perigoso para os dentes. É melhor optar por balas de goma se você realmente quer manter algo mentolado no carro. Bolsa é um daqueles itens que nunca se deve deixar no carro. Costumamos guardar objetos de valor nela, como as chaves de casa ou carteira. Por isso, é melhor garantir que você nunca a deixe no carro para atrair os ladrões. Se precisar deixá-la, coloque-a no porta-malas, pois fica menos visível na maioria dos carros. Seu carro não é um local seguro para seus documentos importantes. Destrua-os ou despache-os assim que puder. Se seu carro for arrombado, seus contatos ou papéis do imposto de renda podem expor informações vulneráveis sobre sua vida. A maioria das pessoas deixa os documentos virados para cima no banco do passageiro, o que facilita ainda mais a leitura para os curiosos. Gizes de cera são úteis em viagens mais longas para entreter as crianças, mas é mais seguro retirá-los do carro ou colocá-los em uma caixa hermética assim que chegar ao destino. Esses materiais de arte derretem facilmente e podem manchar os bancos. Sempre planeje sua viagem com antecedência se você pretende comprar plantas para sua casa. Se você sabe que não vai voltar para casa em breve, certifique-se de comprar das mais resistentes. Mesmo temperaturas amenas de 7 graus Celsius a 10 graus Celsius podem murchar plantas delicadas rapidinho. E mais, se as folhas tocarem as vidraças, o vidro frio pode estragar as folhagens. Mesmo que seja uma planta maior, não a transporte no porta-malas ou deixe-a para fora da janela. E se estiver muito frio, certifique-se de aquecer seu veículo antes de colocá-las dentro dele. Sempre dirija usando sapatos, não importa qual seja a distância, nem que esteja fazendo calor. Você pode ter que frear rapidamente e não conseguir aplicar força suficiente com o pé descalço. Além disso, se acontecer uma emergência e você precisar sair do carro, poderá machucar os pés ou perder tempo colocando os sapatos novamente. Se você gosta de viajar levando sua bicicleta ou patinete junto ao veículo, precisa ter um cuidado especial com aqueles pneus pneumáticos, que são cheios de ar e precisam de uma bomba para inflar. Eles também estão na lista de coisas para não deixar no carro em um dia ensolarado. Isso ocorre porque o calor extremo pode fazer com que o ar dentro dos pneus se expanda, às vezes causando uma explosão. As altas temperaturas também podem enfraquecer a borracha, deixando você mais sujeito a ter um pneu furado.